Existem sinais silenciosos, quase imperceptíveis, que revelam a presença de um narcisista antes mesmo que você perceba que está em perigo emocional. A maioria ignora esses primeiros sinais e, mais tarde, paga um preço alto por isso. Hoje, vamos examinar esses sinais sob a lente do estoicismo, que não busca drama, mas clareza. E a clareza, às vezes, pode ser mais afiada que uma lâmina. Será que você já se aproximou de alguém que parecia perfeito demais para ser real? E se a primeira impressão não fosse encantamento, mas um aviso? O estoicismo nos ensina algo incômodo, mas profundo. Aquilo que mais admiramos em alguém nos torna vulneráveis ao que essa pessoa esconde. O início de um relacionamento costuma ser o momento mais perigoso, não porque o outro revela quem é, mas porque nós revelamos o que queremos ver. A filosofia estoica não tenta decifrar o outro pelo caos, ela tenta decifrá-lo pela ordem. E quando olhamos para o comportamento de um narcisista através dessa ordem, padrões se tornam evidentes. Como distinguir encanto de manipulação quando ambos no início se parecem com atenção? O brilho inicial e o olhar filosófico sobre as máscaras. Há algo sedutor nos primeiros instantes de uma conexão humana. Um encanto rápido, uma presença marcante, uma energia que parece maior do que o momento comportaria. É nesse instante, justamente nesse instante, que o estoico aprende a observar com mais calma. Porque todo brilho repentino levanta uma pergunta silenciosa. Isso é luz ou apenas reflexo? O estoicismo ensina que aquilo que é autêntico não precisa se anunciar. O que é verdadeiro não se apressa. A essência se mostra de forma gradual, consistente, tranquila. Já o narcisista, ao contrário, emerge com intensidade exagerada, como se carregasse um palco inteiro dentro de si. Ele brilha rápido, mas permanece pouco. E é nesse brilho inicial que muitos se perdem. O narcisista domina o instante como se fosse eterno, constrói encanto como se fosse profundidade, oferece atenção como se fosse sinceridade. Ele sabe que os primeiros momentos são férteis para plantar a ilusão. Por isso, tenta florescer antes mesmo de criar raízes. O olhar estoico, porém, não se fascina facilmente. O olhar estoico busca coerência, continuidade, silêncio, repetição. Ele não é atraído pelo brilho, mas pelo que resiste depois que o brilho passa. Perceber um narcisista é observar a velocidade com que ele tenta ocupar espaço dentro da sua vida, antes mesmo de conhecer a sua alma. E por que essa pressa? Por que alguém tenta se tornar indispensável antes mesmo de compreender suas fronteiras, valores ou profundidades? Essa é a primeira fissura na máscara. A ansiedade em ganhar território emocional não vem da admiração, mas da necessidade de controle. O narcisista precisa ser protagonista antes de ser personagem. Precisa ser referência antes de ser conhecido. Precisa ser adorado antes de ser entendido. E esse descompasso revela algo essencial. A pressa de encantar é muitas vezes a incapacidade de permanecer. O estoico, portanto, não analisa o que o outro diz no começo. Ele analisa a coerência entre o que é prometido e o que é mantido com o passar dos dias. Porque as máscaras brilham, mas não resistem ao tempo. O brilho inicial é um teste, e o silêncio que vem depois é a resposta. Por que alguém teria tanta pressa em ser indispensável? Essa é a pergunta que desmonta o encanto e revela o padrão. Quem se apressa demais no início quase sempre teme ser descoberto no fim. A incoerência entre o discurso e a ordem interior. Há algo profundamente revelador quando observamos não o que alguém declara, mas o que a sua conduta silenciosa insiste em contradizer.
O estoicismo sempre valorizou a harmonia interior, aquela coerência sólida entre intenção, ação e caráter. E é justamente nesse ponto que o narcisista revela a sua primeira fratura. Ele fala muito, promete muito, descreve muito, mas entrega pouco. Ele constrói discursos como quem pinta uma imagem impecável, mas vive como quem não sabe sustentar o próprio pincel. Suas palavras brilham, mas sua presença oscila. Seu discurso encanta, mas seu comportamento denuncia. E é nesse contraste, às vezes sutil, às vezes abrupto, que o estoico encontra a verdade. O narcisista é especialista em criar expectativas elevadas. Fala sobre profundidade, mas evita profundidade. Fala sobre respeito, mas exige admiração. Fala sobre reciprocidade, mas alimenta apenas a própria necessidade. Promessas são fáceis de pronunciar, difíceis de sustentar, e o narcisista sabe disso. Por isso, ele seduz pelo discurso. É a parte mais fácil de controlar. O olhar estoico, porém, busca algo que o narcisista não consegue encenar por muito tempo: ordem interior. Onde há ordem interior, há consistência. Onde há máscara, há inconsistência. E essa inconsistência é silenciosa, quase invisível no início, mas perceptível para quem sabe observar. Uma opinião que muda de acordo com o público, uma postura que depende da circunstância, uma fala que não se sustenta no dia seguinte, uma promessa que se dissolve ao menor desconforto. O narcisista não vive segundo princípios, vive segundo conveniências, e isso, para o estoico, é o maior indício de desordem interna. Observe menos o que ele promete e mais o que ele sustenta sem audiência. A verdadeira essência de alguém não está nas declarações feitas sob holofotes, mas nas atitudes tomadas sem aplausos. E é justamente aí que o narcisista perde o controle, porque seu brilho depende do olhar do outro. Quando ninguém está vendo, suas palavras não encontram fundamento, suas promessas não encontram ação e seu discurso não encontra forma. O estoico entende que o valor não está no que alguém diz que é, mas no que continua sendo quando a atenção acaba. E aqui surge a pergunta incômoda que revela tudo. Como alguém pode sustentar grandes discursos quando não consegue sustentar pequenos gestos? A incoerência é a sombra da máscara, e toda sombra, cedo ou tarde, aponta para aquilo que está escondido. A sutileza do elogio excessivo. Há elogios que soam naturais, e há elogios que soam calculados, e existe uma diferença clara entre alguém que aprecia o que vê e alguém que tenta moldar como você se vê. O narcisista domina essa arte com precisão quase cirúrgica. No início, suas palavras chegam como um fôlego quente em noites frias, reconfortantes, generosas, envolventes. Ele diz exatamente o que você gostaria de ouvir, exatamente no momento em que você mais gostaria de ser percebido. Mas enquanto o elogio verdadeiro nasce de uma observação sincera, o elogio excessivo nasce de uma intenção: ganhar acesso ao seu mundo interno antes do tempo devido. O estoicismo, atento aos extremos, observa algo que muitos ignoram. Quando alguém entrega admiração demais, cedo demais, é sábio perguntar o motivo. O excesso não é inocente. Ele confunde, ele desarma, ele dissolve defesas que deveriam permanecer atentas no início. Narcisistas não elogiam para reconhecer, elogiam para criar impacto emocional. O elogio se torna uma ferramenta, não um agradecimento, uma estratégia, não um sentimento, uma chave, não um espelho. E é justamente essa sutileza que o olhar estoico busca perceber, porque o estoico entende que tudo o que chega rápido demais exige questionamento. A reflexão filosófica desmascara aquilo que o encanto tenta suavizar. Há um padrão silencioso. Quanto mais grandioso o elogio, mais superficial costuma ser o vínculo.
E quanto mais exagerada a admiração, maior a chance de que não seja admiração, mas manipulação. O narcisista usa o elogio como alavanca emocional. Ele sabe que ao criar uma atmosfera de exaltação, você relaxa a observação. E nesse relaxamento nasce a fragilidade. Não a sua, mas a da relação, que passa a se basear na intensidade e não na verdade. E aí surge a pergunta que corta o encanto como uma lâmina filosófica. Por que alguém precisa te elevar tanto antes mesmo de te conhecer? O elogio verdadeiro reconhece, o elogio narcisista condiciona, o verdadeiro fortalece, o narcisista aprisiona. O verdadeiro é leve, o narcisista é teatral. No início, ele lhe oferece aplausos como quem entrega um presente precioso. Mas o estoico sabe, presentes que chegam com intensidade demais costumam vir acompanhados de expectativas disfarçadas. E o que parece admiração pode ser, na verdade, a construção lenta de uma dívida emocional. E se o excesso de elogios não for admiração, mas estratégia? A filosofia ensina que tudo o que não é simples esconde intenção. E o elogio exagerado é o primeiro sussurro dessa intenção. O microtraço revelador, centralidade emocional. Há comportamentos tão sutis que quase passam despercebidos, mas carregam um significado imenso. A centralidade emocional é um deles. Antes de qualquer frieza, antes de qualquer manipulação evidente, o narcisista revela um padrão silencioso. Ele ocupa o centro, não o centro do universo, o centro das suas emoções. Ele molda conversas para que orbitem em torno dele. Ele transforma pequenos assuntos em palcos pessoais. Ele faz da sua atenção um recurso valioso e do seu olhar uma forma de energia que alimenta seu ego. É imperceptível no início, porque vem em forma de entusiasmo, presença e intensidade. Mas observe atentamente. Toda narrativa, por mais neutra que pareça, retorna a ele. Toda reflexão o conduz de volta ao próprio valor, próprio esforço, próprias dores, própria história. Ele ocupa espaço, e não apenas espaço externo, mas espaço interno. O estoico identifica isso como um microtraço revelador, um ponto quase invisível, mas decisivo. Porque o que começa como centralidade sutil, cedo ou tarde, se torna exigência emocional. E o que parecia apenas uma conversa animada se transforma em um campo emocional onde você passa a existir apenas como eco, não como voz. Quem tenta ser o centro cedo demais tende a exigir ser o centro sempre. A filosofia nos convida a observar não o conteúdo das palavras, mas a direção, para onde tudo retorna, para quem tudo converge. Quem, na dinâmica emocional, ocupa a posição principal, mesmo quando o momento deveria ser compartilhado. O narcisista não busca parceria, busca plateia. Ele não deseja troca, deseja reafirmação. Ele não precisa de conexão, precisa de presença incondicional. E aqui surge o detalhe mais inquietante. Ele assume essa centralidade não porque você ofereceu espaço, mas porque ele tomou. A centralidade emocional é o primeiro movimento de domínio silencioso, um domínio suave, elegante, encantador, mas que revela a fome de atenção constante. O estoico percebe que essa centralidade não é fruto de profundidade, mas de carência mascarada. Não é fruto de maturidade, mas de insegurança sofisticada. Não é fruto de força, mas de necessidade. Por isso, o olhar atento questiona: por que alguém tenta ocupar tanto espaço emocional tão cedo, antes mesmo de compreender o espaço que lhe cabe? Essa é a pergunta que desmonta a ilusão e expõe a verdade. Porque quem exige ser o centro desde o início, dificilmente aceitará ser parte equilibrada no meio. E onde não há equilíbrio, mais cedo ou mais tarde, haverá desgaste.
A centralidade emocional é o primeiro sinal, pequeno, elegante, silencioso, de que o relacionamento pode estar sendo construído em torno de um eixo instável. E o estoico aprendeu com milhares de anos de reflexão: o que começa desequilibrado termina caótico. A incapacidade de reconhecer limites leves. Há algo profundamente revelador na maneira como alguém reage a limites simples. Não limites rígidos, não confrontos intensos, mas fronteiras leves. Aquelas pequenas demarcações que qualquer relação saudável reconhece como naturais. Um horário que precisa ser respeitado, um compromisso que você não pode cancelar, uma preferência sua que difere da dele, hoje não posso, dito com gentileza. Para a maioria das pessoas, isso é comum. Para o narcisista, é uma ameaça. É nesses momentos mínimos, quase invisíveis, que a filosofia estoica encontra a verdade. Porque pequenos limites revelam grandes estruturas internas. E quem não tolera o leve, dificilmente suportará o justo. O narcisista reage ao limite como quem assiste a um espelho rachando. Ele tenta contornar, persuadir, argumentar, ou se cala com leve ressentimento. Ou faz você sentir que está pedindo demais, mesmo quando está pedindo o mínimo. Não é a intensidade da situação que o incomoda, é a existência da fronteira. E aqui reside um ponto crítico. Para que ele mantenha a centralidade emocional, suas fronteiras precisam ser maleáveis, indefinidas, silenciosas. O limite quebra a atmosfera de domínio. O limite lembra que você também tem vontade, tempo, espaço. E isso, para o narcisista, é desconfortável demais. O estoico, atento ao que se oculta no detalhe, observa que a reação não corresponde ao contexto. Um pedido simples gera uma resposta desproporcional. Uma trivialidade se converte em tensão. Um limite leve gera um ruído que não deveria existir. E essa desproporção é o primeiro alerta. Uma fissura. Um sinal de que, no futuro, limites maiores serão interpretados como provocações e não como necessidades naturais. Aqui surge a pergunta estratégica que o estoicismo faz para iluminar o padrão. Como alguém reagirá a pequenas fronteiras se no futuro você precisar levantar grandes? Essa pergunta corta a ilusão com precisão, porque limites leves funcionam como testes involuntários. Se o outro não consegue lidar com os pequenos, não saberá lidar com os essenciais. A incapacidade de aceitar fronteiras simples revela a ausência de maturidade emocional. E essa ausência quase sempre evolui para exigências, frustrações e conflitos maiores. O estoico entende que qualquer relação saudável é feita de dois territórios, dois espaços e dois ritmos. Se apenas um ritmo prevalece, se apenas um território se expande, se apenas um espaço é respeitado, a relação deixa de ser um encontro e se torna uma ocupação. E onde existe ocupação emocional, há desequilíbrio. E onde há desequilíbrio, cedo ou tarde, haverá sofrimento. Por isso, o estoico observa com atenção esses pequenos instantes, essas pequenas reações, esses pequenos incômodos. São eles que revelam quem realmente está diante de você, muito antes que as máscaras se desfaçam. O estoico observa como alguém se comporta quando não está sendo intensamente recebido. A constância silenciosa expõe quem age por caráter e quem age por conveniência. Alguns iluminam enquanto são vistos, outros apagam quando não são a prioridade. Narcisistas entregam sinais minúsculos. Impaciência quando não dominam a conversa, incômodo com opiniões diferentes, necessidade de impressionar constantemente. Pequenas discordâncias geram pequenas reações ou tempestades emocionais disfarçadas. Preste atenção ao que deveria ser simples, mas se torna confuso.
Narcisistas trocam papéis, distorcem interpretações e complicam o óbvio, tudo com suavidade. A filosofia identifica: onde há confusão sem motivo, há manipulação sem ruído. Identificar um narcisista no início não é sobre desconfiar de todos, é sobre perceber quem não consegue sustentar o próprio personagem. O estoico não teme o encanto, mas questiona o ritmo, a coerência e o silêncio entre as palavras. A verdadeira clareza não aparece quando estamos fascinados, mas quando aprendemos a observar o que o outro faz quando não está tentando impressionar. Qual desses sinais você acha que é o mais perigoso? E por quê? Se você chegou até aqui, percebeu algo importante. Há sinais que antes pareciam pequenos demais, mas agora revelam um mapa inteiro. E talvez, enquanto ouvia cada ponto, alguma lembrança tenha surgido. Um olhar, uma frase, uma atitude, algo que antes parecia detalhe, mas que agora você reconhece como padrão. Quando a clareza chega, ela nunca chega sozinha. Ela ilumina, ela provoca, ela questiona, ela transforma. E é justamente por isso que eu quero te pedir algo. Não apenas como criador deste conteúdo, mas como alguém que deseja que você continue crescendo, percebendo e se fortalecendo. Se alguma parte deste vídeo fez você ver além do óbvio, se alguma frase te deu aquela sensação de agora tudo faz sentido, então deixe um comentário dizendo qual ponto mais despertou sua atenção. O seu comentário pode ser a luz que outra pessoa precisava para entender aquilo que você acabou de entender. E se você deseja continuar caminhando nessa jornada de fortalecimento emocional, autocontrole, percepção e proteção contra manipulações silenciosas, inscreva-se agora neste canal. Porque aqui, a cada vídeo, você não recebe apenas informações, você recebe ferramentas, ferramentas para enxergar antes de ser ferido, ferramentas para compreender antes de reagir, ferramentas para escolher antes de ser conduzido. Ative também o sininho para que nenhum conteúdo futuro passe despercebido. Narcisistas trabalham no escuro, mas a clareza sempre chega para quem a busca. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Não é apenas um gesto de apoio, é um sinal importante para o próprio YouTube de que este tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas que, assim como você, estão despertando para a própria força interior. Saiba que a caminhada continua e você não precisa atravessá-la sozinho. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.